Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, todas e todos bem-vindos a mais uma semana da eficiência energética, já nossa terceira edição, hein? Tem gente aí que está acompanhando a gente já nesses últimos 3 anos, a gente construindo bastante conteúdo, trazendo bastante coisa para vocês. Super legal, sabe? Fico emocionado disso tudo que a gente está construindo juntos, tá? Nossos parceiros, vocês que estão participando, enfim, todos os especialistas, nossos patrocinadores, tá? Muita gente aí ainda não conhece a Jornada da Eficiência, né? Aqui na Jornada da Eficiência nós somos um hub, né? um ecossistema, uma comunidade de profissionais, de amigos, de empresas, né? Que traz soluções na área de eficiência energética e sustentabilidade, né? A gente já sempre com foco em trazer mais conhecimento e também deu uma travadinha aqui, trazer muito conhecimento para vocês e, enfim, e a Semana da Eficiência Energética é nosso evento principal, né? A gente faz todo setembro. A partir do ano que vem a gente vai começar os nossos eventos presenciais. Opa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que tá. Aqui tá tudo bem o som aí, pessoal? Tá, né? Então, legal. Vamos lá. E, bom, sem mais delongas, eu queria agradecer primeiramente aqui, antes de chamar nosso amigo Arthur, queria apresentar e agradecer, sabe, nossos parceiros, né? Queria agradecer aqui nossos patrocinadores, né? A IMS, nossa parceira de longa data, agradecer também a Greenello, faz parte aqui da nossa jornada também desde o início, agradecer imensamente a 2W, todo o time da 2W que vem fazendo um trabalho excepcional aqui no setor de energia, trazendo muita inovação. Quero agradecer nossos amigos da Trox, que estão começando na nossa comunidade esse ano, né? Então, sejam muito bem-vindos. E quero agradecer também a Zeelabeg, que já participou ano passado como palestrante e esse ano entrou como patrocinador, só fortalecendo tudo que a gente tem para fazer, tá bom? Sem mais delongas, turma, vou comentar aqui, vou chamando o Arthur e comentando com vocês que os vídeos eles ficam disponíveis no nosso canal, tá? Assim que termina. Então, se você não está participando ao vivo ou se seu amigo não está participando, você pode entrar em contato com ele, pode mandar o link depois, que vai estar disponível no nosso canal, tá? Aquele esquema, curte ali o vídeo, se inscreva no canal, enfim, vamos fortalecer nossa comunidade. E sem mais delongas, chama aqui um parceiro de longa data, dos caras que eu acompanho o trabalho dele há muitos anos já, porque eu já me inscrevi em programa de eficiência energética, já fui da ANEEL, já fui em muito evento ali na Celesc, venho acompanhando o trabalho do Arthur há muito tempo, ele já participou aqui dos nossos eventos, né? E queria desejar um bom dia para você, Arthur. Fala aí. Que é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, né? Conversando com o pessoal aí, falando mais um pouquinho sobre eficiência, né? Até hoje aí, então, passei um cenário aí nacional, internacional, né? E é uma honra, né? Pô, primeira palestra, apresentando, abrindo o evento aí. Agradeço pela confiança e espero aí atender aí a demanda do pessoal. Legal, Arthur. Então é o seguinte, pessoal, para você que está participando aqui ao vivo, o chat está aberto, tá? Dá para fazer perguntas, eu vou ficar aqui moderando as perguntas, a gente vai fazendo aqui um bate-papo, eu vou sair aqui para liberar a tela e a apresentação para o Arthur e vou moderando aqui as perguntas e a gente vai fazendo um bom evento, tá bom, turma? Espero aí a participação de todo mundo. Arthur, meu amigo, é contigo, cara, mostra aí o que beleza. Você vem fazendo lá, então. Aí nos últimos tempos aí, tá bom? Tranquilo. Valeu, Gerson. Pessoal, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria então de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur. Eu sou formado em Engenharia de Produção Elétrica.
né? Tenho especialização em sistema de transmissão e distribuição de energia. Estou cursando um mestrado de energia e sustentabilidade, né? Esse estudo que eu vou apresentar hoje até faz parte do meu projeto de pesquisa, tá? Eu sou um profissional certificado em medição e verificação de performance, CMVP, né? Tenho mais de 8 anos aí de experiência na área de eficiência energética. Tenho essa certificação em medição e verificação de performance desde 2013. Né? Eu sou diretor da AEE no Brasil, né? Associação dos Engenheiros de Energia. Alguns projetos aí que eu desenvolvi em conjunto com a equipe de eficiência energética da Celesc foram reconhecidos e premiados nacional e internacionalmente, né? O trabalho sobre as chamadas públicas, né? O processo de chamadas públicas da Celesc em 2017 foi eleito o segundo melhor trabalho técnico do nono Citenel, né? E o bônus motor ele foi eleito o melhor trabalho técnico em 2018 no CEND, né? E em 2020 ele foi eleito o projeto de inovação de energia no AEE International Awards, né? A principal premiação internacional aí na área de eficiência energética. A gente vai falar aqui hoje, então, uma introdução geral ali, né, sobre energia, né, para a gente se situar um pouquinho nessa área ali. Afinal, vamos falar sobre eficiência energética, né? Depois falar sobre a eficiência energética, falar um pouquinho das principais políticas internacionais existentes, né? As principais políticas nacionais e depois fazer uma análise aí, algumas considerações, tá? A gente começar a falar um pouquinho então sobre energia, né? Não tem como falar sobre eficiência energética se a gente não souber o que é energia, né? Da onde que vem isso? Qual é o conceito de energia? Então, energia vem do grego, né? Em dentro é um trabalho. Ela é a capacidade, então, que o sistema físico tem de gerar trabalho ou de transferir calor. A energia, ela se conserva. Então, esse é um conceito muito importante, a primeira lei da termodinâmica, que está em tudo a ver com a eficiência energética, né? Porque como ela se conserva, ela não é criada ou destruída, mas transformada. Então, a eficiência energética, né, a gente trabalha nesse conceito da transformação, né, de uma energia em outra, numa utilização que a gente vai fazer. Tá? Se a gente der uma olhada assim na nossa sociedade, no que a gente faz, né, no nosso convívio, trabalho, lazer, enfim, a gente percebe que a energia está cada vez mais presente, né? A gente está cada vez mais dependente da energia, né? Então, não tem como a gente não negar isso. A sociedade precisa de cada vez mais energia para funcionar. E essa busca, né, por energia e por fontes de energia é o que vem impulsionando toda a nossa evolução, né? E aí um exemplo básico aqui que a gente pode pegar, por exemplo, o fogo, né? Olha o que a gente conseguiu evoluir só com a descoberta do fogo, né? Como foi impulsionador isso. E mais recentemente a gente olha a energia elétrica, né? Se a gente olhar a eletricidade, né, desde quando ela foi descoberta, assim, de começar a utilizar, enfim, se a gente olhar na história da humanidade, ela é um período muito curto. E olha o que a gente já evoluiu com isso, né? Se a gente dá uma olhadinha melhor agora para a eletricidade no Brasil, por exemplo, a gente vê que a gente vem passando, né, por mais um momento de iminente crise. Essa crise vem sendo comentada, observada. A gente vê acho que quase uma década aí já vem falando isso, né? Problemas com falta de água, né? Geração hídrica com problema, valores de energia cada vez mais caros, né? Riscos de apagão novamente, né? Isso é muito fruto da evolução da nossa matriz elétrica, né, no Brasil. Durante todo o século XX, o Brasil focou o desenvolvimento, né, dessa parte de energia elétrica na hidroeletricidade, né, nas usinas hidrelétricas. Né. Em 2000, 87,24% de toda a energia consumida, né, energia elétrica consumida no Brasil, elas vinham de fontes hidráulicas, né. O que aconteceu em 2001, né? Para a gente ter esse ponto aí, né? Devido a esse foco, né, que a gente teve na matriz elétrica e a falta de investimentos que começaram a ocorrer do final da década de 80 e a década de 90, enfim, isso culminou, né, juntamente com um período de seca, né,
que a gente teve nessa década de 90 aí também, culminou no apagão em 2001, né? Então, foi uma grande crise energética, as cidades aí com falta de energia em si, né, sendo desligadas um certo período. E esse apagão ele foi uma mudança disruptiva no planejamento energético do Brasil, né? Então, depois dele ali, a gente teve uma consolidação das termoelétricas dentro da matriz elétrica brasileira, e também tivemos espaços para novas fontes de energia, como a biomassa, a eólica, né, o gás natural, a solar vem surgindo agora também, mas mesmo assim a fonte hidráulica ela ainda é grande, né? Ela ainda corresponde aí a quase 64% de toda a energia consumida no Brasil, tá? Isso faz com que as crises hídricas que vêm sendo cada vez maiores e mais frequentes afetem cada vez mais a nossa geração de energia, né? A média das chuvas ela vem se mantendo abaixo da média histórica ao longo dos últimos anos, né? A OMS, ano passado, né, ela informou que a gente passou pela pior crise hídrica, né, para a geração de eletricidade no Brasil nos últimos 91 anos. Então, todo histórico que existe, ano passado foi a pior crise, né? E isso faz com que a gente tenha que pensar em novas alternativas, né, novas soluções para a gente conseguir atender essa demanda da sociedade por energia, né, para crescer, para se desenvolver, né? E a eficiência energética ela é uma das melhores opções nesse sentido, tá? A eficiência energética ela pode ser vista como uma usina virtual, né, um recurso energético, porque aquela energia que eu economizo, né, numa instalação, ela pode ser utilizada por outra. E o estudo e análise de políticas públicas já desenvolvidas, né, tanto no cenário nacional quanto internacional, eles vão evitar que falhas anteriores sejam repetidas e os sucessos sejam replicados e expandidos, para a gente ter uma melhor utilização, enfim, implantação da parte da eficiência energética, né? Mas o que seria eficiência energética em si, né? Vamos fazer um conceito básico aqui para a gente continuar aí, né? Ela tem o seu conceito ligado muito à minimização de perdas na conversão de energia primária e energia útil. Então, comentei lá no começo sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Que a energia ela não se cria, enfim, ela se transforma, né? Então, nesse processo de transformação da primária em energia útil, né, a gente não usa a eletricidade em si, né? A gente transforma ela em luz, transforma ela em refrigeração, frio, calor, em movimento, né? Em várias coisas. Então, nesse processo de transformação, quanto menor a perda que a gente tiver nesse processo, mais eficiente a gente vai estar sendo, né? No que a eficiência energética é importante para a gente? Ela é importante para as metas globais, né, de clima e sustentabilidade. A gente teve agora o COP26, né? A gente tem o Tratado de Paris lá, que é o COP21. Então, existe um compromisso aí das nações, né, dos países, em cumprir metas, né, de redução de consumo de energia, redução de emissão de CO2, né, de gases de efeito estufa. Então, ela é importante nesse sentido. Ela é importante na transição, né, para energias limpas, né? O Brasil ele já tem uma matriz elétrica altamente limpa, né, renovável, mas isso não se reflete em outros países, né? Então a eficiência energética auxilia nessa transição, tá? E também no crescimento econômico com baixo teor de carbono, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. Então, quando a gente visa aí crescimento econômico, uma menor pegada aí, né, de CO2, né, a gente tem que tá pensando na parte da eficiência energética também. Para exemplificar aqui, para a gente ter uma ideia melhor, né, eficiência energética nada mais é do que usar menos energia para fornecer o mesmo ou um número maior de bens e serviços. E aí, sempre quando eu dou alguma apresentação, enfim, eu gosto de mostrar esse exemplo aí da lâmpada, né? E o pessoal mais velho aí, como eu, até mais velho que eu, aí vai lembrar muito da lâmpada incandescente, né? Uma tecnologia de Thomas Edison, que era utilizada até o início desse século, vamos assim dizer, né? E que o conceito incandescente é o que? É um filamento, né, que aquece a ponto de emitir luz. Então, 92% da energia que é consumida, né, nesse tipo de tecnologia para gerar luz, na verdade é perdida em calor.
né? Só 8% a gente transforma. Então, é uma tecnologia altamente ineficiente, né? No Brasil, aqui, o apagão a gente teve como um grande símbolo na época de economia as lâmpadas fluorescentes compactas, né? Então, a tecnologia das lâmpadas fluorescentes ela é bem mais eficiente que a incandescente, né? Só que ela ainda perde 68% da energia que consome em calor, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê as lâmpadas LED, né? Que são um símbolo aí de economia, de eficiência, né? Já que 68% do que ela consome, ela transforma em luz. Então, ela é muito mais eficiente. Então, o conceito é esse, que a gente utilizar cada vez menos energia para fornecer o mesmo ou um número maior de serviço, de bens, né? De utilização da energia em si. Quais são os benefícios que a gente tem aí quando a gente fala de eficiência energética? A eficiência energética ela é o recurso de energia mais rápido, mais barato e mais limpo existente. Tá? O potencial de redução que a gente tem aí chega na ordem de 20% no uso final da energia. Além dos custos, né, que a gente tem para a implantação aí de uma ação de eficiência energética, elas são bem menores do que a implantação de novas fontes de energia, né, da gente ter que plantar uma usina, criar linhas de transmissão, subestações, enfim, né? Então, na maioria das vezes, o custo para a gente conservar 1 megawatt de energia, né, megawatt-hora, ele é menor do que o valor para a gente gerar, né, transmitir e distribuir, tá? E ela apresenta um forte retorno financeiro, né, tanto do ponto de vista do consumidor final, como até do próprio sistema elétrico como um todo. Mas, mesmo assim, ela é ainda muito subutilizada, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Se a gente pensar em eficiência, né? Eu falei ali, a eficiência é mais barato que a geração, né? Então, a gente tem muito essa questão. Aqui são dados, tá? Que eu tirei de 2021, lá da parte dos custos de geração. E aí eu incluí também, tá? A parte de transmissão e distribuição para a gente ter uma ideia melhor, né? Do quanto que se gasta aí para a gente disponibilizar 1 megawatt-hora. Então a gente tem aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo um mousezinho aqui. Aqui seriam as fontes hidráulicas, né? Que atualmente são das fontes mais caras de energia que a gente tem, né? R$ 354,05 para disponibilizar lá no ponto final 1 megawatt-hora. Depois a gente tem a biomassa, o gás natural, a eólica, o solar, e aí a gente vê a eficiência energética. Então, a eficiência energética é uma média dos projetos executados no programa de eficiência energética da ANEEL. A gente tem aí que é R$ 108,48 para a gente disponibilizar 1 megawatt-hora. Então, se a gente pensar, como eu falei lá na frente, na eficiência energética como um recurso, como uma usina virtual, para a gente fazer essa comparação, a gente vê que é mais viável conservar do que gerar energia. Aqui é um comparativo só para a gente ter uma ideia que o consumo de eletricidade, consumo de energia elétrica, ele é diretamente relacionado ao crescimento, ao produto interno bruto, né, de um país, de uma nação. Então, para a gente crescer, né, para a gente ter uma evolução, um crescimento do produto interno bruto, a gente precisa aumentar o consumo de energia elétrica, né? E aqui é um comparativo para a gente ter uma ideia. Esses dados são entre 99 e 2019. O PIB cresceu 18,10% nesse período, enquanto o consumo de energia elétrica cresceu 29,96%. Se a gente pensar, ainda que nesse período a gente teve grandes mudanças, grandes evoluções tecnológicas, equipamentos aí consumindo cada vez menos energia, a gente vê como o Brasil foi ineficiente nesse crescimento, né? Precisou de muito mais energia para fazer um crescimento do PIB, né? Aqui é um outro gráfico para a gente ter uma ideia do potencial que existe no Brasil da eficiência energética, né? Qual é o potencial da contribuição, né, para a nossa matriz elétrica, né, para disponibilizar energia elétrica para a nossa sociedade. A empresa de pesquisa energética publicou um estudo em 2011, né, Plano Nacional de Eficiência Energética, onde ele fala alguns potenciais, né, de economia de energia no Brasil. Então, a gente tem um potencial que ele considera um potencial de mercado, né, que é aquele potencial que tem a viabilidade técnica e econômica de ser implementado, né? Então, o Brasil teria 10,3%, né, de potencial de economia
de energia. Então, a gente poderia estar economizando 10,3% daquilo que a gente consome, né, em energia elétrica, né, através de ações de eficiência energética. Isso colocaria a eficiência energética como a segunda fonte, né, o segundo recurso energético dentro da nossa matriz elétrica brasileira. Né? Hoje é muito mais baixo, não, ela é a última, né? Então existe um potencial muito grande a ser explorado ainda nessa área. E quais são as barreiras, né? Por que isso então não é explorado, não é investido, né? A primeira delas que a gente pode falar, é a atenção focada na operação. Então, quando a gente olha uma instalação, uma indústria, né, uma empresa, geralmente a nossa atenção está voltada para a operação, né? E a gente esquece um pouquinho dessa parte do consumo de energia, enfim, do que a gente pode reduzir ou não. Né? O segundo ponto que a gente tem são desconhecimentos sobre novas tecnologias. Então, muitas das vezes, o pessoal com esse foco na operação acaba esquecendo um pouquinho de avaliar se a gente não tem tecnologias novas, diferentes, opções, né, para serem implementadas e consumir menos energia. A gente tem a falta de capacitação técnica dos profissionais, né? Então, falta profissionais capacitados, profissionais treinados, enfim, nessa área de eficiência energética, né? Então, o mercado não disponibiliza muitos funcionários, muitos técnicos, né, profissionais com essa capacitação. Desconhecimento sobre os benefícios financeiros. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem calcular, ter uma ideia do retorno que a gente pode ter quando a gente investe em ações de eficiência energética. Tá? Seguindo aqui, a baixa capacidade de monitoramentos e dados energéticos. Enfim, para a gente poder investir, para a gente poder trabalhar e melhorar, né, as verbas, a gente tem que ter dados mostrando, né, isso realmente dá retorno, não dá, e a gente não tem muito esses dados disponíveis, né, ainda tem baixo monitoramento, né, em relação a isso. Aqui é um dado mais de gestão, né, então o conhecimento geralmente dentro de uma instituição está concentrado em indivíduos, né, e não em procedimentos da organização. Então, aqui seria também uma parte, assim, se a gente tivesse, por exemplo, a ISO 50001, né, onde a gente passa esse conhecimento para procedimentos, né, voltados para o consumo e gestão de energia, né, isso facilitaria a parte da eficiência energética também. E a falta de financiamento, né? A gente tem aí, eu vou apresentar um pouquinho mais na frente ainda, mas não são muitos os financiamentos, né, os locais disponíveis para a gente conseguir verba para investir nesse tipo de ação. Tá? Falar um pouquinho agora, então, sobre as políticas públicas internacionais de eficiência energética. Então, para a gente focar também o que avaliar, o que não avaliar, onde a gente pode ver, né? A gente levou em consideração o International Energy Efficiency Scorecard. Ele é um relatório que ele classifica os 25 maiores países consumidores de energia em relação à sua eficiência energética, né, as políticas e programas de eficiência energética existentes. Esses 25 países representam 78% de toda a energia consumida no planeta e a 80% do produto interno bruto mundial. Então, são realmente os países mais significativos em termos de energia, né? A gente tem aí a Alemanha em primeiro lugar aqui, a gente tem como destaque ainda, aí, a gente vai falar um pouquinho sobre Itália, França, Reino Unido, Japão, a China, né? São todos países assim que estão entre os primeiros colocados nesse ranking, né? O Brasil aqui em 2018, que foi quando a gente baseou um pouquinho esse estudo aqui, né? Acho que faz um mês e pouco saiu um estudo novo, mas enfim, quando a gente fez esse estudo aqui, era esse de 2018, o Brasil estava em 20º, né? Na frente apenas de 5 países, tá? Então, dando uma olhada aí nas práticas adotadas, né, nos países melhores classificados e também nos que obtiveram a maior evolução do ranking, né? Eu vou pegar alguns pontos base, assim, com mais destaques em cada um. A Alemanha já desenvolveu muita coisa, enfim, né, mas ela tem, assim, como destaque hoje, assim, um fundo rotativo, né, que incentivos são pagos com a própria economia acumulada, né, e tem um fundo criado também pelo governo, que eu não vou conseguir falar esse nome todo ali,
né? Vamos botar a sigla aí, a KfW ali. Ele faz o governo com parceria com bancos privados para conseguir condições cada vez mais vantajosas de empréstimos aí para ações de eficiência energética. Tá? A Itália, a França e o Reino Unido, então a gente coloca aqui os certificados brancos, tá? Eles são um sistema para comercializar metas de eficiência energética. Então, ele está se tornando cada vez mais popular, porque devido ao seu potencial de eficiência energética para atingir uma determinada meta, a sua aceitabilidade política, né, e também na sociedade, né, o grande grau de flexibilidade e a ênfase na redução absoluta. Então, uma instalação, uma instituição, ela implementa uma ação, né, de eficiência energética e ela consegue comercializar aquilo que ela vai economizar, né, através dessa emissão desses certificados. Então, alguém compra isso como se estivesse comprando energia, enfim, ou pode comercializar entre eles, né, visando também a questão da redução de carbono. Então, um sistema novo ali que incentiva essa questão da prática da eficiência energética nesses países. A China ela tem uma matriz elétrica aí bem não renovável, né? Muito focada no carvão, enfim, e ela possuía também uma capacidade produtiva assim bem desatualizada, tecnologia muito antiga. Então, ela já vem há vários anos aí focando, né, em ações de eficiência energética para melhorar, né, a eficiência e o uso racional, né, da energia dentro do país. Ela focou muito essas ações no setor industrial, né, disponibilizando subsídios aí para a adoção de novas tecnologias de eficiência energética e para eliminar a capacidade produtiva desatualizada. Então, retirar equipamentos antigos, tecnologias antigas e instalar novas tecnologias. Ela tem um sistema semelhante a ESCOS lá, né? Ela faz essa alocação de capital para ser investida aí por meio de centros de conservação e gerenciamento de energia do governo, tá? Os Estados Unidos também tem essa parte de eficiência energética já há muito tempo, né? Então, um planejamento para eles lá já é a longo prazo, né, das ações de eficiência energética. O financiamento de grande parte dos programas de eficiência energética vem através de taxas, né, na venda de energia. E a gente tem aí o EPS, né, um mecanismo que ele obriga ou incentiva as distribuidoras de energia, né, dos Estados Unidos a adotarem medidas de eficiência energética para atender parte de sua demanda. Então, vamos dizer assim, eles são obrigados, eles não podem comprar 100% da energia que eles vão vender. Então, parte dela eles são obrigados a atender através de eficiência energética, né? Então, isso é uma forma de incentivar bastante a eficiência energética dentro do país. E um outro exemplo que a gente traz aqui, né, que é bem interessante também, é o México, tá? O México, ele teve uma maior evolução, né, nesse ranking de 2016 para 2018, né? Isso foi muito foco das ações e políticas que eles implementaram, voltadas para grandes instalações industriais. Então, eles voltaram no setor industrial, em grandes instalações, e conseguiram um grande salto aí, né, dentro do ranking, né, merecendo esse destaque. Outras políticas que a gente tem, tá, entre os primeiros colocados, e grande parte a gente depois vai ver que tem aqui no Brasil também, primeiro, são os padrões mínimos de eficiência energética para máquinas e equipamentos. Então, todos eles adotam esse tipo de política dentro, né? Onde são vários equipamentos, a gente tem a definição de padrões mínimos que eles têm que consumir, de rendimentos que eles têm que ter para poder ser comercializados, tá? Muitos países desses usam taxas ou encargos sobre a venda de energia, muito parecido com o que a gente vê que acontece no Brasil hoje no PE da ANEEL. Existem políticas de subsídios para a compra de equipamentos mais eficientes, bônus financeiros, enfim, alguns sobretaxas de equipamentos menos eficientes e desconto de equipamentos mais eficientes. Então, política mais básica dessa parte de subsídio. E a parte da etiquetagem energética também, a política de informação, que a gente também tem aqui no Brasil, né? Então, são as etiquetas informando a eficiência do equipamento, o consumo, classificando esses equipamentos para dar uma melhor alternativa, né, para quem vai fazer uma avaliação na hora de uma compra do equipamento.
que a gente tem no Brasil, então, né? Primeiramente, assim, é bom a gente citar, né? O Brasil, em termos de parte de eficiência, mas planejamento energético, enfim, né? A eficiência energética, começou a ser citada, até algumas ações tomadas lá no final da década de 70, começo de 80, né? Mas somente com o Plano Nacional de Energia de 2030, né? O Plano Nacional de Energia, ele é o planejamento a longo prazo, né? É o planejamento do governo federal, quando a gente fala em termos de energia como um todo, a longo prazo, né? Então, esse Plano Nacional de Energia, o PNE 2030, ele foi publicado em 2007, tá? E foi a primeira vez que um plano desse cita a eficiência energética como um recurso, né? Então, ele prevê que parte da economia de energia, da energia a ser consumida até 2030, né, tem um percentualzinho daquele que vai ser atendida através de ações de eficiência energética, tá? Ele previu, né, nesse documento, que 10% do consumo, né, seria atendido por ações de conservação de energia. Então, dentro desses 10%, né, eles têm o que eles chamam de um progresso autônomo, que seria o quê? São ações naturais, né, a reposição tecnológica e aperfeiçoamento de processos sem intervenção de políticas, de programas, de agentes públicos ou privados. Então, uma coisa natural, autônoma, né? Então, 4,7% do todo o consumo seria atendido por progresso autônomo e 5,3% por progresso induzido, ou seja, são ações adicionais através de programas e políticas públicas, né? Então, através do incentivo do governo. Peraí, gente, só um instantinho. Filha, o papai tá no evento, tá, filha? Vai lá. Pessoal, só um pouquinho aqui que a minha menina entrou aqui, já volto aqui, peraí. Vai lá, filha. Papai tá no... Ô, mãe, eu tô no meio da palestra, mãe. Vai lá, vai lá. Filha, por favor. Vanessa, por favor, Vanessa. Voltei. Bem nessas coisas, Gerson. É muito boa. Essas intervenções são ótimas, sabe? Assim, eu tenho trabalhado muito home office, né? Mas quando Sim. é assim, que nem um evento, eu venho que a gente tem um coworking, o time trabalha aqui, e em casa é batata. Eu dou, é sempre um silêncio. Eu dou play em alguma coisa, os cachorros começam a latir, começam a pular, mas é isso aí. Minha pequena é assim. Eu fiquei em casa hoje, na verdade, é porque a gente está com obra ali na Celeste, onde eu estou trabalhando, e tá tudo numa área só, assim, não, vou ter que ir em um lugar que eu consigo ficar numa sala. Só que não funcionou. Eu vou até perguntar aqui e colocar uma pergunta aqui, já que o Jefferson mandou, que tem tudo a ver com esse momento que você está falando. Você comentou do ranking, né? Sim. Qual que é a posição do Brasil hoje? Né, a gente passou de 20º para 19º. De 20º para 19º. Então a gente está... Não teve evolução. Mas a evolução é muito pouco. É mais uma questão dos outros países um pouco ter mudado do que a gente realmente ter evoluído em si, tá? Né? A gente não tem muito. Se a gente pegar um ranking anteriores, a gente está sempre nessa parte aí de 19º, 20º, 21º. Então a gente está sempre na parte de baixo, né? Infelizmente, né? Enquanto esses países mais desenvolvidos, eles geralmente ficam ali entre os primeiros ali, não muda muito também a posição, tá? Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Japão, China. Então, eles ainda estão ali entre os primeiros ali. Mas a notícia boa é que a gente tem um potencial imenso, né? Sim. Como todos que estão aqui conectados no evento, nós somos profissionais do setor ou somos consumidores de grandes indústrias de energia, acho que o fato é de a gente realmente mostrar o grande potencial que tem, inclusive, né? e como a gente quebra essas barreiras. Né? Então, depois, a hora que você terminar a sua apresentação, a gente vai conversar um pouquinho como que a gente consegue quebrar essas barreiras pouco a pouco. Né? Porque a gente vê que o mercado tem as dores dele, e a gente tem que começar a endereçar soluções para todas essas barreiras que estão sendo feitas ali. E é um negócio, eu acho que
vai além do âmbito de políticas públicas só, né? Às vezes a gente fica muito parado pensando no qual o incentivo, qual o benefício, qual isso aqui. Mas eu acho que assim, é como a nossa separação do lixo em casa. Eu acho que a gente tem que começar internamente com adotar a nossa própria política, né? A gente que tem que subir a nossa régua, né? Sim, sim. Eu acho que mais na frente eu vou mostrar os resultados ali, pelo menos do PE da ANEEL, né? Vamos lá. Que é o principal programa, dá para ter mais uma ideia desse potencial que a gente tem, tá? Perfeito. Então, voltando aqui, né, eu estava falando aqui que o Plano Nacional de Energia, então ele previa 10%, né? Lá em 2030 a gente teria 10% do consumo de eletricidade sendo atendido através de ações de conservação de energia elétrica. Então, o progresso induzido, como eu estava falando, ele atenderia 5,3% do total da energia consumida. E esse progresso induzido são através de ações, né, programas e políticas públicas de incentivo aí na área de eficiência energética. Tá? O Plano Nacional de Eficiência Energética, ele foi publicado em 2011, né? Ele é fruto desse Plano Nacional de Energia, porque o Plano Nacional de Energia, quando ele fala disso, ele diz que é necessário desenvolver, né, um plano específico para a área de eficiência energética, com ações, enfim, né? Então, 4 anos depois, a gente tem esse Plano Nacional de Eficiência Energética, que seria tipo um planejamento a longo prazo, né? Então, ele visa orientar ações e articulações no âmbito de eficiência energética. Mas a gente pode dizer que ele não se traduziu ainda muito em novas ações e políticas aí da área da eficiência, tá? Principalmente porque falta uma articulação aí do poder público para a gente, com os principais players aí, vamos dizer assim, para a gente desenvolver ações, né? Posso citar agora, assim, né, que está em fase final de implantação, se já não foi publicado já de maneira definitiva, né, sob coordenação da Eletrobras, o primeiro plano decenal de eficiência energética, que seria mais um planejamento a médio prazo. Então, falando mesmo, esse plano ele fez todo um estudo, né, que eu estou apresentando aqui por base, assim, superficial, falando alguns tópicos, enfim. Esse estudo ele fez um estudo específico, pegou os principais países, analisou o seu programa, ações por ações, o que é mais eficaz, o que é menos eficaz, o que tem potencial para ser repetido aqui no Brasil, replicado. Então, define o que pode ser feito, como ser feito, enfim, para a gente conseguir atingir essas metas, né, que foram planejadas aí, né, no plano nacional, né, no planejamento energético brasileiro. Tá? Outras políticas de destaque que a gente tem, então, como eu citei antes ali, a área de eficiência energética, então a gente tem algumas ações aí desde a década de 80 aí, pelo menos, né? Então a gente cita aí o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, o PBE, é um programa de etiquetagem energética, né? Traz as informações sobre o consumo daquele equipamento, enfim, e ele, depois ali do 2000 ali, ele está muito ligado aí à implementação dos padrões mínimos de eficiência energética no Brasil, tá? Depois a gente tem o Procel, né, um programa da Eletrobras. Ela tem ações que são voltadas para capacitação, disseminação de informações e boas práticas energéticas, né? Regulamentação e critérios para etiquetagem de edificações, por exemplo, né? E assessoria e apoio na implementação de projetos de eficiência energética. Então a gente tem muitas ações aí visando o desenvolvimento, diagnósticos energéticos, não só as ações finais, né? E o outro grande política pública que a gente pode destacar, que é a maior do Brasil, é o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, né? Ele possui maior volume de recursos, esses recursos são oriundos aí de encargos sobre a venda de energia, né? E eles são uma obrigação legal das distribuidoras, né? Quais são os resultados que a gente tem, então, no Brasil do Programa de Eficiência Energética da ANEEL? Ele tem um investimento total aí entre 2008 e 2019 de 2,3 bilhões de reais, tá? Uma energia economizada nesse período de 2,13 terawatt-hora ano. Então, quando eu mostrei aquele gráfico para vocês, a fonte de petróleo, se eu não estou enganado, era a última com um pouco mais de 8 terawatt-hora ano. Então, olha, bem abaixo estaria a nossa área da eficiência energética. Então, 64,66, por exemplo, que era ali o principal programa de eficiência energética, hoje no Brasil consegue atender 2,13.
Então, muito abaixo. Então, existe um potencial muito grande aí para a gente trabalhar, né? A redução de demanda no horário de ponta com esses projetos foi na ordem de 649 megawatts. Essa economia aí, ela é equivalente ao consumo de 877 mil residências e a redução de 197,3 mil toneladas de CO2 emitidas para a atmosfera, né? Para a gente neutralizar essa emissão, seriam necessários plantar 1,2 milhões aí de árvores, né? E o custo médio da energia conservada, como eu já apresentei antes, né, na apresentação aqui, ela é de R$ 108,48 para cada megawatt-hora economizado, tá? A gente tem um estudo que foi publicado em 2018, né, desse programa de eficiência energética da ANEEL, em que ele apontou que apenas as tipologias industriais, né, os projetos das tipologias industriais e cogeração, como eficazes, tá, como eficientes. E aí, se a gente avaliar aí o percentual de investimento do programa nas diversas tipologias, a gente vai ver que mais de 50%, né, foi focado no consumidor residencial de baixa renda, né? O consumidor residencial de baixa renda, ele corresponde, né, a 3,04% do consumo de eletricidade por setor. E aí a gente vai olhar ali também a indústria, né, que seria umas tipologias como eficiente ali, eficaz, ela recebeu apenas 4,02% de todo o investimento feito nesse programa, né? E a indústria corresponde aí a mais de 36% do consumo de energia elétrica. Então a gente pode observar aqui que a gente tem uma verba significativa, mas está investindo mal, né? Grande parte dela foi investida num dos setores que menos consome energia elétrica, tá? Então isso é um ponto que a gente tem que melhorar. O programa de eficiência energética da ANEEL ainda tem passado por algumas mudanças, né? Em 2020 foi publicada a medida provisória 998, que ela se transformou na lei 14.120, que ela fez o quê? Né? Ela foi uma lei ali com algumas ações, mas voltadas aqui, ela se utilizou da verba da eficiência energética para tentar diminuir a tarifa de energia, tá? Então ela pegou, né, na data que ela foi publicada, 1º de setembro de 2020, todo o passivo, então todo o saldo que existia nos programas, tá? Tudo aquilo que estava comprometido, né, em execução ou já comprometido para ser executado não foi mexido, seguiu normalmente no programa. Mas tudo aquilo que estava no saldo não comprometido, tudo aquilo foi repassado para a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético, para tentar reduzir as tarifas de energia. E a partir dali, até 2025, né, 30% da verba que deveria ser destinada para o programa de eficiência energética em si, para os projetos, eles estão sendo investidos, né, estão sendo repassados para a conta de desenvolvimento energético. Então, existe uma obrigação legal por lei, né, a Lei 9.991, ela diz que 0,5% da receita operacional líquida das distribuidoras tem que ser investidas em eficiência energética. Então, a gente já tem uma lei que 20% dessa obrigação é destinada diretamente para o Procel, tá? Então, 0,10%, né, da receita operacional líquida. Aí sobrou 0,4%. Esse 0,4% a gente tira 30%, que seria o 0,12%, para a conta de desenvolvimento energético. E daquela obrigação legal de 0,5%, 0,28% está sendo investido em projetos de eficiência energética. Então, a gente passou aí de 0,4, vamos dizer assim, para 0,28 já, né? Porque, se eu não estou enganado, esse do Procel já foi em 2015, se eu não estou enganado, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, a partir de 2023, né, uma legislação anterior, que eu vou citar ela depois, que eu não lembro de cabeça aqui, né, ela instituiu que a partir de 2023 ia ser mudado o percentual destinado à eficiência energética. Então, o programa de P&D passaria a ter 0,75% da receita operacional líquida investida em projetos de P&D e apenas 0,25% investidos em projetos de PE, né, de eficiência energética. Então, com isso, a gente vai ter uma redução prevista aí de 50% da verba na área de eficiência energética, tá? E a partir de 2025, quando é eliminada essa obrigação aí de repasse para a conta de desenvolvimento energético, a gente passaria a ter 0,20%,
na receita operacional líquida destinada para projetos de eficiência energética do programa da ANEEL e 0,05 para o Procel. Tá? O que seria isso para a gente tentar deixar mais claro para vocês? Então, até dezembro desse ano, a cada R$1.000 da receita operacional líquida da distribuidora, R$ 2,80 são destinados aos projetos de eficiência energética da ANEEL, R$ 1,20 vai para a conta de desenvolvimento energético e R$ 1 vai para o Procel. Tá? De janeiro de 2023 a dezembro de 2024, a gente tem a redução. Né? Então, com essa redução, se nada for feito para alterar, a cada R$1.000 a gente então passa de 2,80 só para 1,40, né, destinado à ANEEL, 60 centavos à conta de desenvolvimento energético e 50 centavos para o Procel. E aí, a partir de janeiro de 2025, de cada R$1.000, R$2 para a ANEEL, para o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, e 50 centavos para o Procel. Bom, essa mudança ali do processo, se não estou enganado, foi com essa lei 13.213, mas ela que previu que a partir de janeiro de 2023, o percentual de investimento em eficiência energética vai diminuir de 0,5 para 0,25 da ROL, né, da Receita Operacional Líquida das distribuidoras. Existe um estudo publicado ano passado, né, 2 notas técnicas aí da Empresa de Pesquisa Energética e do Ministério de Minas e Energia, em que ele diz que cada R$1 que a gente retira da eficiência energética, que a gente deixa de investir em ações de eficiência energética, isso gera um prejuízo, a gente deixa de economizar R$ 12,66 na sociedade como um todo. Então, essa redução aí de 50% das verbas destinadas para a área de eficiência energética, ela vai resultar, né, na sociedade um prejuízo de mais ou menos, aí, de pelo menos 3,6 bilhões de reais por ano. Né? Só para o Procel, isso aí corresponde a uma redução de mais de 71 milhões de reais por ano. Né? E existem 2 projetos de lei em andamento que prevêem a paridade, né, continuar com a paridade das alíquotas destinadas para os projetos de eficiência energética e os projetos de P&D. Né, o projeto de lei 3.324 e o 414, tá? Mas ainda nada definido. Então, o cenário hoje, se a gente olhar como está, a gente vê que as nossas ações não estão sendo eficazes, né? E aí a gente ainda vai ter uma redução de 50% no principal programa aí, né, que destina verba para a área de eficiência energética. Vai afetar não só o PE, ANEEL, como o próprio Procel também, né? Então isso é muito, muito crítico, assim, né? Muito grave ali, e é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado. Só pegar um ponto aqui, né, Arthur? Na verdade, assim, a gente tem 2 coisas, né? Assim, quando tinha verba, ela estava sendo mal aplicada, mas por conta de políticas, né, projetos, a gente porque Rogério, é bom colocar, né? Existia uma lei até 2016 que obrigava as concessionárias a investir 60% da verba desse projeto, né, desse programa, na comunidade de baixa renda. Então é esse reflexo tá aí, né? Por conta dessa lei que ela saiu em 2016, né? Mas ainda deixou isso enraizado ainda, né? A gente não tem essa mudança ainda para tentar investir realmente nos setores que mais consomem, né, e que possuem maior potencial de eficiência energética. A verba é para redução do consumo de energia, para eficiência energética, e não para propaganda, né? Porque muitas vezes foi orientado para que se fosse fazer um uso midiático, digamos, né, do que reduzir a demanda, enfim. Né? Então, tem algumas coisas com relação a isso que vão complicando o desenvolvimento. Mas eu quis entrar aqui só porque eu não aguentei. Não, é bem complicado, porque a gente que trabalha na área, a gente vê isso assim, não dá para entender, né? Não dá para entender. Não dá para entender. Tu tá com uma verba e tu investe a maioria dessa verba onde tem menor consumo. Sim. Não tem. Quem trabalha com eficiência, isso é muito complicado. Então, que tipo de retorno as pessoas estão querendo, né? Para que tipo de retorno as leis estão sendo desenvolvidas. Essa é a verdade. Mas continue, depois a gente vai ter umas perguntinhas ainda. Não, beleza. Chega no final já, né? Vamos fazer uma análise aqui só para a gente olhar, então. Então, a gente tira das principais políticas internacionais que o setor industrial é priorizado,
existe uma articulação e coordenação entre diferentes programas, órgãos governamentais e empresas. Então, essa articulação ela é bem feita, bem montada, ela realmente funciona, né? A gente tem políticas aí de subsídios e financiamento com juros baixos, até sem juros aí para projetos de eficiência energética. E a gente destaca também internacionalmente o mecanismo para comercialização de metas de redução de energia, né? Então já tem isso implementado em vários países, que incentiva muito, né, essas ações ali. O Brasil a gente vê que, apesar de existir projetos mais antigos, mas o planejamento energético voltado para a eficiência energética, tomando, né, considerando a eficiência, e não só isso, aí quando tu vê um planejamento específico para a eficiência energética, ele é muito novo, né? Os principais investimentos que foram feitos até então, eles foram destinados ao setor residencial de baixa renda, né, um dos setores que menos consome energia, né? A gente tem uma falta de articulação do poder público aí no desenvolvimento das ações, né? E implementado, enfim, não existe, né, um mecanismo para comercialização do resultado das ações, né, de eficiência energética. Tem um projeto ali que eu acho que até hoje não sei se saiu, que era um projeto de leilão de eficiência energética, acho que era em Roraima ou Rondônia, não lembro de cabeça agora, mas, enfim, a gente não tem isso implementado, nada nesse sentido. Então, de repente, ao invés de tentar inventar uma coisa nova, a gente poderia verificar como é que funciona, especificamente esses certificados, enfim, tentar trazer para o Brasil também. Tá? Considerações finais aí para a gente partir para a parte de perguntas, respostas aí, bate-papo. Né? Ao contrário do que a gente verifica nas principais políticas internacionais, né, o Brasil não possui política voltada nem prioriza o setor industrial, né, o setor que mais consome energia, né, nos seus programas de eficiência. Eles são atendidos, mas eles não têm uma política específica nem priorizado, né? O Brasil ainda apresenta uma falta de articulação do poder público, né, do desenvolvimento dessas ações. Como reflexo, né, a gente estava em 20º, né, agora está em 19º, mas enfim, a gente está lá de 25, a gente está bem atrás, né? E a gente é um dos principais consumidores de energia e de produto, uma das principais economias do mundo, né? Então a gente tem essa dificuldade. Tudo isso demonstra que as ações que a gente tem tomado até o momento no país, eles não contemplaram as áreas com maior potencial de eficiência energética, né? Para a gente melhorar a eficácia, né, os resultados dos programas existentes no Brasil, a gente poderia buscar replicar ações de sucesso lá fora, né, que já foram aplicadas, que estão trazendo resultados, que os países estão melhores classificados. Então a gente poderia olhar isso. E aí eu cito o México, né, que depois de focar as ações no setor industrial, ele foi o que teve a maior evolução ali no ranking de 2016 para 2018. Tá? Então, Gerson, agora eu fico à disposição para a gente conversar, mais informações. Né? Aqui tem o meu contato, né? O pessoal quiser entrar em contato depois, mandar dúvida, mais informações, fiquem à vontade. Legal, Arthur. Muito boa apresentação, como sempre. Várias informações ali que eu estava curioso para saber quando a gente fez aquela conversa inicial ali para você fazer essa participação no evento, né? Bom, turma, tem aí os dados do Arthur, ele sempre super parceiro, a gente manda mensagem e ele responde, sempre. E gostaria de agradecer. Eu vou pegar aqui, tem algumas considerações aqui, Arthur, algumas perguntas. Fico à disposição. Vou aqui nos comentários. Antes, turma, eu vou colocar aqui só convidar todos, né, que tem a pergunta ali onde se registra. Então, pessoal, ali no site da Jornada da Eficiência, tá? Se você for até lá embaixo, tem um formulário que você se cadastra para receber as comunicações, tá? Então, as apresentações em PDF a gente vai passar por e-mail depois para a turma toda poder baixar, tá? Conforme os palestrantes forem liberando, logicamente, né? Gostaria de convidar todo mundo a participar lá, a seguir a gente no LinkedIn, a seguir a gente aqui no canal, tá? A gente tem um Instagram também da Jornada da Eficiência, que aos poucos a gente vai tá começando a utilizar mais, né, Arthur? A gente assim vai mudando as redes, né? Então, quando a gente vê, tá todo mundo num lugar, depois no outro, então a gente tenta atender todo mundo
dentro da medida do possível. Tá? Turma, vamos aqui algumas perguntas aqui, algumas considerações. Vou com calma aqui, ó, que tem algumas coisinhas, não quero passar batido por tudo. Lembrando para todo mundo, tá? Essa é a primeira palestra hoje da Semana da Eficiência. Hoje à tarde, às 15 horas, a gente tem uma palestra muito boa sobre a aplicação de motores eletrônicos na indústria, com o Renato Horta, que vai ser bem interessante, porque, assim, Arthur, uma das coisas que eu vejo também é que a turma que trabalha no setor precisa estar constantemente conhecendo novas soluções, né? Essa questão de aplicação de motores eletrônicos é uma boa pegada. E às 17 horas vai estar o head de mobilidade elétrica da Enel aqui, também comentando que a mobilidade elétrica vai vir com força, vai exigir energia, né? Não existe como substituir uma frota para elétrica só porque é sustentável. A gente precisa abastecer esses carros aí com energia. Sim, sim. Né? Então, muito importante a gente trazer ele para a gente saber também quais vão ser os desafios aí dos profissionais, etc. E tal, né? O Jefferson fez aqui, eu vou exibir agora aqui alguns comentários, fez um comentário, né, a respeito de lá. A gente está lá embaixo, mas estamos evoluindo, teremos um esforço maior. Veja o parque voltaico e a evolução da ISO 50000 está causando, né? Aí coloca para da ISO 50001 a gente ainda está muito atrás, né? Engateando Sim. Muito pouco, né? São poucas ainda as indústrias e instalações aí que já possui a ISO 50001 instalada, né? Aplicada, né? A parte de gestão de energia, que é o que a ISO 50001 fala, ela é totalmente linkada, né, com eficiência energética, que é a utilização melhor da energia, né? E claro que cada vez mais que a gente tiver indústrias, instalações como um todo, porque não é só para a indústria, a gente pode ter instalações comerciais também, né, que tenham esse tipo de gestão de energia, né? Isso vai trazer cada vez mais retorno para a sociedade como um todo, não só para a instalação que está sendo beneficiada, mas acredito que para a sociedade como um todo, como eu falei ali, né? A gente tem que, essa energia que é economizada aqui, ela pode ser disponibilizada em outra ponta. Sim, a gente já fez alguns eventos aqui sobre ISO 50001, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam se focando muito na burocracia do processo, enfim, e em vez de pensar primeiro no resultado final dos objetivos, né? Então, tem muitas das coisas que existem nesse processo de gestão de energia que podem ser aplicadas sem nem a gente falar em ISO, né? Então, vamos começar a ver o que a gente precisa. A gente precisa reduzir custo, a gente precisa trazer eficiência ao processo, né? Vamos pensar nas atividades que a gente tem que fazer, não precisa estar associado a uma ISO ou estar associado a alguma metodologia, a algum processo. Acho que é muito da ação pessoal dos profissionais mesmo, né? Gerson, o bom da ISO, né, é porque assim, a gente aí não fica numa gangorra, né? Sim, que acontece claro. muito, que é o quê? A pessoa vai, implementa a ação, beleza, aí economiza, aí depois não toma ação de gestão nem nada, o que vai acontecer? Vai começar a ter desperdício de novo, sobe de novo. Então fica tipo numa montanha-russa, né? A ideia da gestão é o quê? É tu economizar, tu manter, aplicar um PDCA, né? Sim, então tu melhoria contínua, depois tu verifica, tu pode reduzir mais um pouco e tu começa a trabalhar nesse sentido, né? Tu não ter picos de Mas tem consumo, muita assim, gente né? que quer botar o processo antes da ação. Isso. Né? Às vezes é muito mais fácil você agir, errar, e depois você coloca ele em processo, né, e vê se funciona, do que você começar formalmente, né? Não comece a escrever um livro ali pela capa e pelo nome do livro. Vai para a história e depois você inventa o nome, depois você coloca, depois você faz dentro das normas. Né? Eu acho que é um jeito de a gente quebrar até um pouco a adoção das coisas, né? A adoção das coisas. Vamos aqui tem mais o Abílio. O Procel é um dos responsáveis para a conscientização de eficiência energética. Com a privatização da Eletrobras, que é responsável pelo mesmo, como esse Procel vai continuar? Não sei. Eu não sei. É um questionamento válido, né? Não sei se continuaria com a Eletrobras ou se de repente passaria para a ANEEL, alguma coisa nesse sentido. Mas ele é um programa muito importante no Brasil hoje, né? Isso a gente tem que valorizar, né?
São ações educativas também que estão associadas, que são muito importantes quando a gente fala sobre eficiência energética. Então, ele é um programa extremamente importante hoje na área de eficiência energética, né? E como tudo, É válido essa ação que foi feita lá atrás de passar um percentual dessa obrigação legal para o Procel foi interessante, né? Porque o Procel trabalha muito na fomentar essas outras ações, enfim, e não só na execução da ação, né? Então é bem interessante. E espero eu que esse programa continue, né? Sim, E e de foi um repente fique a esforço partir muito dali. grande, né, Arthur? Porque hoje Sim, você sim, fala selo Procel, o consumidor comum conhece. Então foi um sim, trabalho para chegar a esse ponto que foi de muito trabalho, de muitos anos. Então não sim, é sim. nada milagre que É mais de começa 30 agora. anos, né? É um São trabalho de quase base, 40 já, né? quase 40 anos, né? Um trabalho de base que vai sendo feito e tem que ser desenvolvido permanentemente, né? Temos aqui uma participação do nosso amigo Jefferson aqui de novo. Então, temos um alto potencial de eficiência energética. O que mais impede essa evolução? Né? Então, na verdade, Eu são diversas colocaria coisas. 2 pontos, ô Gerson. O primeiro, assim, é a falta de profissionais, né, capacitados. A gente tem uma falta muito grande. E a falta de financiamentos, né, na área fim que a gente precisa. Então, esses 2 pontos são cruciais, né? Em 2012, ali, quando a gente trabalhou na Celesc para desenvolver, a gente criou uma chamada específica para o setor industrial, que foi o programa Indústria Mais Eficiente. Na época que a Fiesc tinha feito uma pesquisa dentro de Santa Catarina, né, questionando, né, o que mais dificultava para implementar ações de eficiência energética. E eles citaram essas duas, e realmente é o que a gente vê, né? Existe um estudo, acho que é da EPE também, se eu não estou enganado, de 2019, onde eles fazem essa avaliação dos postos de trabalho na área de eficiência energética, né, e eles comparam isso para alcançar as metas, o que precisaria. Então, lá em 2019, a gente tinha que ampliar em torno de 6 vezes o número de profissionais existentes atualmente, para conseguir atingir as metas estipuladas para 2030. Né? Então, realmente é muito difícil, né? E a outra é a questão de financiamento, né? Então, queira ou não queira, a gente tem hoje o PE da ANEEL, né? Ele mudou bastante, já não tem mais aquela obrigação legal, né? Mas ainda existem algumas ações obrigatórias dentro do programa da ANEEL, né? Que a indústria, que a instalação, ela verifica aquilo como um custo, ela não verifica aquilo como um investimento. Então ela enxerga aquilo como um custo do financiamento e muitas vezes isso acaba afastando, né, o cliente ali, né? Então, uma ação de descarte são ações importantes. Ação de medição e verificação, que muitas pessoas elas não têm ciência da importância que tem, né? A medição e verificação dentro de um projeto, o próprio diagnóstico energético, as ações de treinamento que são exigidas. Então, isso tudo, muitas vezes, o cliente final lá enxerga aquilo como um custo, né? É um financiamento hoje só com correção monetária, só que aí ele vê isso também, mas isso aqui, se eu for lá pegar um financiamento fora, de repente, e aí isso não se torna tão atrativo, né? Deveria ser pensado algumas ações. Eu defendi muitas vezes quando estava dentro da área específica que a gente participou de processo lá na ANEEL, que eu achava que algumas dessas ações elas tinham que ser a fundo perdido, elas não podiam entrar no financiamento, né? Então, fiscalização da concessionária, né, as ações de deslocamento. Então, deveria estar mais sucinto o que teria que ser realmente o retorno desse financiamento por parte do consumidor com fins lucrativos, né? Para a gente realmente incentivar, né? Para aí depois, de repente, lá na frente, quando a gente tiver essa política mais implementada, essa questão de eficiência energética mais absorvida, vamos assim dizer, pela sociedade, né? A gente começar a passar isso também. Essas ações agora não vão ser mais pagas assim pelo governo, pela coisa. Agora cada um sabe, mas a gente precisa disso. Eu acho que é igual um caso que a gente tem agora, que é essa parte do fotovoltaico, né? Que muita gente teve uma discussão, vai ter uma mudança agora, mas o pessoal falava, tá taxando só. Não, hoje a gente sabe, né? Que a sociedade como um todo acaba pagando para a gente ter essas instalações que estão sendo feitas. Mas isso é um processo para encaminhar, para incentivar.
Então tem que ser visto isso e a chegar a um certo ponto a gente tem que retirar. Acho que deveria ser pensado isso também na eficiência energética. Perfeito, perfeito. Simplificação um pouco do processo e até, inclusive, da comunicação, né? Eu acho que a desburocratização da ação, né? A gente vai vou dar um spoiler aqui, a gente vai lançar algumas novidades aqui na jornada, justamente nesse sentido, né? De a gente tentar descomplicar um pouco esse processo. Porque quando a gente fala em investimento, né? A gente começa a ver que as empresas que são mais eficientes, elas acabam ainda tendo dinheiro mais barato e elas conseguem ser mais eficientes ainda. Então, a gente tem uma faixa intermediária das pequenas e médias empresas que não estão conseguindo acessar investimentos, não conseguem ser eficientes, né? E isso acaba distanciando cada vez mais das grandes empresas. Eu acho que essa questão da simplificação do acesso a investimento é um fator primordial e, logicamente, também a capacitação profissional. Isso aqui a gente trabalha no dia a dia aqui na jornada, né? A gente faz um esforço tremendo aí para trazer conteúdo para todo mundo. É uma dos nossos propósitos aqui. Né? Vamos ter uma consideração aqui. Vamos ver a participação da Samara aqui. Os países, em primeiro lugar lá da lista, né? Não está relacionado a serem maiores consumidores, além da escassez de recursos naturais, ou seja, obrigatoriamente eles precisam ter novas fontes, né? A classificação do ranking ela não leva em consideração o maior ou menor consumo, né? Ele leva a eficiência das ações adotadas, das políticas de eficiência energética, tá? É em relação a isso que o ranking se classifica. Obviamente, né, que esses países estão com a dificuldade de recursos, né? E então eles têm que buscar essas novas alternativas, né, que são alternativas mais viáveis, mais econômicas e trazem maiores retornos. Né? Esses países já evoluíram nesse sentido. Né? Existe muito assim dos países de desenvolvimento falar assim, vocês usaram tudo, coisa, e agora vocês querem vir aqui, né, os países em desenvolvimento para os países desenvolvidos, agora vocês querem vir aqui dizer que eu não posso queimar carvão, né? Que eu não posso criar. É complicado isso, mas acho que é uma evolução, né? Então, por que a gente tem que cometer os mesmos erros já feitos, entendeu? Né? Nesse sentido, por que os países de desenvolvimento têm que cometer os mesmos erros? Pô, a gente pode trabalhar e evoluir como um todo, né? Sim. Logicamente, quando a gente fala desses rankings, a gente tem que ficar observando bem quais são os atributos analisados em cada ranking, né? Porque também não adianta a gente querer comparar tudo país por país, porque a gente nunca vai chegar. A nossa indústria, ela é defasada em anos tecnologicamente em relação a qualquer outro país. Então, a gente tem muito mais potencial de eficiência do que outros. A gente, às vezes, tem que focar o que está sendo feito, aí comparar um com o outro. É esse que o ranking avalia. Ele não está avaliando a efetividade final das coisas ali. Né? Enfim, mas tu falou da indústria ali, o nosso Parque Fabril tem mais de 17 anos, né? Idade média, né? Sim. Muito. E assim, e uma das coisas que também acontece, eu fiz muito projeto de PE, né? Que o pessoal, não de PE, mas os projetos de eficiência em si. Uhum. Né, ele retirava um equipamento de consumo superior, ele fala, não, agora eu vendo isso aqui para outro cara. Não, aumentando o consumo, pô. Vai dar um abacaxi para o outro e fica bom, né? Então tem que ser também pensado em toda essa gama de ações. Tá? Gente, olha, agora aqui apareceu ainda mais diversos outros comentários aqui para mim. Eu acho que vamos mais uns 5 minutinhos, Arthur? Tô tranquilo, tô por ti. Olha aqui, ó. Olha o Pedro aqui, nosso amigo aqui da Mitsubishi. Vamos aqui, ó. Nossa, tem bastante coisa agora aqui. Chegou de 1 hora. Ó, o Sérgio falando que concorda. Pequenas ações contínuas podem trazer grandes respostas. Mas vamos aqui o Pedro, nosso amigo aqui, ó. Você acredita que em um futuro breve a ISO 50001 pode vir a se tornar a próxima ISO 9001, a próxima 14001, né, onde as empresas fornecem como mandatório, né? Enfim, tem que ter. Né? Eu acho que eu acho que nem tanto a 50001, né, Pedro? Eu acho que isso daí vai entrar agora dentro das questões de ESG. Né? Eu acho que também tá partindo muito disso daí, né? Porque apesar de que hoje é muito mais discurso do que ação, né? Mas eu acho que Mas acho que o conceito, então, né? A gente podia falar o conceito de gestão de energia, que é o que traz a
a ISO 50001, eu vejo como um futuro para a área, entendeu? Como um todo. Acho que deveria ser incentivado a mais. A gente não tem nada no Brasil que incentive esse tipo de ação, entendeu? Então, de repente, isso seria um ponto positivo. A gente já tem outros países já trabalhando no incentivo da implementação da ISO 50001. Fica a ISO 50001 porque ela é como se fosse um padrão internacional, né? Então, já tem vários países incentivando, então, essa parte de sistemas de gestão de energia, e eu acho que isso pode ser muito benéfico aqui no Brasil também. Mas se a gente lembrar aí, tanto a 9001 quanto a 14001, demoraram bastante até chegar nesse ponto que estão hoje, né? Nesse grau de amadurecimento que tem agora, né? Sim. Aqui o Everton pergunta em relação às chamadas das concessionárias, né? Alguma relação, ação em andamento de chamadas prioritárias para o setor de saneamento? Né? É uma ideia legal, né? Não foi feito ainda, né? Especificamente, uma chamada prioritária. A última que a gente teve agora foi voltada para os hospitais, né? Hospitais públicos, hospitais filantrópicos, teve uma chamada prioritária nesse sentido. A gente teve um tempo atrás, né? Que foi aquela dos motores, em que as empresas de saneamento poderiam ter participado, né? Visto que grande parte aí que a gente tem são motores em bombas, enfim. O projeto que a Celesc desenvolveu aqui nessa outra chamada prioritária, a gente teve participação de bastantes empresas de saneamentos, né? Mas é interessante, né? Pelo consumo que tem, e eu acho até pela importância para a sociedade também, né? Porque isso reflete em duas áreas também, né? Porque vai diminuir também o preço, né? O custo da água tratada, né? Então a gente tem ganho em 2 pontos aí que seria muito interessante se existisse uma chamada pela ANEEL nesse sentido. A Maria Fernanda aqui, que pediu para você comentar um pouco sobre chamada pública voltada a edificações, né? Então, que é o segundo maior responsável aí pelo consumo, né? Então, ela comentou aqui anteriormente, falando da CDCS, né? Que é um excelente trabalho aqui desenvolvido pela turma de cidades eficientes, né? Então, sim. Se você tem alguma questão com chamadas públicas orientadas para esse eu acredito que saiu alguma coisa há pouco tempo pela Procel, né? Voltado mais para edificações. Em termos da ANEEL, não existe nada específico, né? A ANEEL separa muito por tipologia, que são praticamente as classes de consumo, né? Então, a gente tem edificações, a gente vai ter propriamente dentro de repente, da instalação comercial, né? Tem alguma coisa industrial. Então, residências, enfim, né? Então, dentro da ANEEL não tem algo muito específico, né? Mas eu sei que a Procel há pouco tempo fez uma chamada específica para edificações. A gente tem a etiquetagem, né? Específica. A gente tem os certificados LEED, por exemplo, né? Que é voltados muito com base nessa parte das edificações. O certificado LEED, por exemplo, ele a certificação ISO 50001 conta ponto ali dentro, né? Então, eles tentam linkar esses projetos, esses programas aí para ter uma maior efetividade. É uma área que também merece aí bastante de destaque aí e foco também, né? O Sérgio aqui comentando, que dentro do saneamento, chamadas públicas das concessionárias, utilizando recurso do PE é uma grande oportunidade. Eles já se beneficiaram 2 vezes por aqui, reduzindo esses investimentos. Por aqui onde, Sérgio? Fala aí para a gente onde é que você fica daí. Né? E aí, colocando outro comentário. Essa situação que ele colocou ali, aí tu vai ter a redução, entendeu? A gente deveria trabalhar, diminuir a burocracia do acesso a essa verba, né? Que existe hoje uma burocracia grande, né? São muitas regras, né? E aí eu comento agora por parte da concessionária, é um risco que fica todo por parte da concessionária, que tem muitas vezes que o consumidor final não entende, né? Mas o risco é todo da concessionária, então a concessionária tem que se precaver, né? Porque ela acaba sendo o fiador desses projetos, né? Perante a ANEEL, né? Então existe estudo aí para a gente ter um fundo aí para servir como fiança, né? Como fiador desses processos. E pensar em outras ações que viabilize cada vez mais a participação da sociedade como um todo aí. Parte de saneamento, indústria, enfim. Sérgio é de Juiz de Fora, da Semasa. Minas Gerais. Isso. Né? E vamos colocar aqui também falar até o Marcos, nosso grande parceiro. Encontrei o Marcos lá na
na Intersolar. A Intersolar foi demais esse ano. A gente encontrar não podia, a gente felizmente. ficou trabalhando 2 anos de pandemia, todo se encontrar, foi um parque de diversões para a turma lá se reencontrar. Imagina. Mas o Marcos coloca aqui uma grande observação a respeito da medição e verificação, né? Então, sempre a gente encontra problema com validação, né? Isso não há motivação em escala. Então, a maioria dos clientes não estão preparados para receber projetos de eficiência energética por causa da medição e verificação. O Rafael Pimenta, que é nosso grande amigo aqui, parceiro aqui, que está sempre com a gente, ele vai fazer uma palestra amanhã, deixa eu ver aqui, não, é na quarta-feira, pessoal, tá? A respeito de medição e verificação na prática, às 15 horas. Então, tem muito conteúdo ainda para rolar, tá, gente? Então, eu acho que é importante, a gente traz sempre temas que vão um ligando ao outro, né? E é isso aí. Arthur, gostei, a gente já está aí mais de 1h20, estamos com mais de 200 pessoas ao vivo, desde o início da nossa conversa, sabe? Isso traz uma satisfação muito grande de ver que o nosso trabalho está incentivando vocês, incentivando ao povo. A gente convida todo mundo a participar, né? Nós somos uma comunidade, então sempre se conectar, pode entrar em contato com a gente e falar aí quais são as suas necessidades, enfim, da sugestão, etc. e tal. Eu queria avisar aqui, então, Arthur, que a gente vai ter às 15 horas e às 17 horas, hoje nós temos palestras, os links ficam lá no site e vocês receberam por e-mail também os links. Eu não vou mandar novos e-mails hoje, então é um por dia, gente, para não encher a caixa postal da turma, né? Tem muita gente aqui te parabenizando, Arthur. Tá? Legal, agradeço. Fico feliz de poder ter atendido um pouco, né? Passado um pouco essa situação, né? Que o pessoal tenha gostado ali. Depois eu coloco meu contato ali nos comentários ali, né? O pessoal que quiser tirar mais dúvidas, mais informações, fico à disposição mesmo ali, tá, gente? E quiser entrar em contato via LinkedIn, via tudo, tô disponível aí. Se puder ajudar aí, a gente poder crescer nessa área aí, ia ser importante. Maravilha, eu acho que é todo mundo junto, sabe? Não tem que depender de Procel, de ANEEL, do que for. Eu acho que a comunidade, assim, hoje em dia a gente tem uma facilidade de troca de ideias e troca de experiências muito forte pela internet. Eu acho que a força da nossa comunidade aqui é o que vai ajudar a gente a evoluir. Olha aqui, temos o Javier, que está desde o México, hein? Javier, um abraço para você. Pessoal, lembrando ali dos nossos canais, tá? Agradecendo imensamente e novamente nossos patrocinadores, a IMS, a Green Yellow, a 2W, a Trox e a Ziel Abeg. Aqui embaixo do vídeo, pessoal, tem ali um linkzinho para a página que a gente chama uma página Showcase, tá? Que tem informações simplificadas de todos os nossos patrocinadores. Vão lá dar uma visitinha aí nos próximos projetos, considerem também fazer uma consulta com eles, tá bom? Porque eles estão dando esse apoio todo para a gente aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo. Arthur, é isso. Eu que agradeço aí, fico sempre à disposição. Se eu puder ajudar, pode contar comigo. Turma, até hoje à tarde, tá bom? E passe o vídeo para os seus amigos aí, compartilhe que ele vai ficar disponível já aqui, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.